Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade aos assuntos, agora no capítulo 12, tá? Continuando um pouco do Império, do Segundo Reinado, mas não focando em si o Segundo Reinado, mas agora nas pequenas, digamos, ideologias, pequenos grupos, como os negros, os imigrantes e os indígenas. Vamos dividir esses pontos. Hoje nós vamos estudar um pequeno ponto sobre a abolição, como foi esse processo, ok? Podemos continuar então na página 204, no tópico A Abolição. Aqui nós vemos que a pressão inglesa pelo fim do tráfico e a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a entrada de escravos no Brasil, representaram um duro golpe contra a escravidão. Mas o processo que levou ao fim da escravidão no Império se iniciou antes dessa lei e se prolongou por quase todo o século XIX. Entre os fatos que contribuíram para a abolição, cabe citar a resistência dos próprios escravizados e o movimento abolicionista. A resistência dos escravizados. Enquanto durou a escravidão, houve resistência. Os escravizados resistiam por meio de desobediência, de fuga, formação de quilombos, dos levantes urbanos e da busca por liberdade para praticar suas culturas e religião. Essas eram as práticas de resistência. Um exemplo expressivo de resistência dos escravizados no século XIX foi o ciclo de revoltas lideradas por eles na Bahia, que foi nos anos de 1807 e 1835, como a gente já estudou. Segundo o historiador João José Reis, naquele ano a Bahia foi palco dos mais de 20 revoltas e conspirações promovidas pelos africanos e seus descendentes. As lutas levadas diante pelos próprios escravizados contribuíram decisivamente para o fim da escravidão. Ok? Continuando então na página 206, nós vamos ver o movimento abolicionista. Já esse movimento abolicionista foi um movimento social pelo fim da escravidão, que ganhou força na segunda metade do século XIX. Os abolicionistas divulgavam sua mensagem anti-escravistas por meio de artigos, charges, passeatas e comícios entre muitos e muito concorrido. Entre os abolicionistas haviam pessoas de diferentes origens e cores. Podemos ver aqui alguns desses abolicionistas aqui nessas imagens, tá? Como o André Rebouças, que tem até uma vila em um bairro, se não me engano, acho que é no Rio de Janeiro, em São Paulo. Temos José do Patrocínio e temos Luiz Gama, tá? São pessoas muito influentes no movimento abolicionista. E temos também Joaquim Nabuco, que é um jurista, jornalista, político, escritor e tudo mais. Tá bom? Internamente, os abolicionistas contou também com o apoio de artistas como o ítalo brasileiro Ângelo Agostini, que fez essa imagem aqui. Com o fim da Guerra do Paraguai, o abolicionismo ganhou aliados entre os militares, inclusive entre os oficiais do exército. Estes passaram a ver com grande simpatia os negros que lutavam ao lado deles nos campos de batalha. No plano externo, o fim da escravidão nos Estados Unidos em 1875 acentuou o isolamento político brasileiro e deu mais um argumento para os abolicionistas no Brasil. Vários governos estrangeiros pediam, por meio de seus diplomatas, que Dom Pedro II acabasse com a escravidão. Mesmo sob pressão interna e externa, o governo de Dom Pedro II e a elite imperial defendiam a abolição lenta e gradual. Isso ajudou a compreender as leis abolicionistas, ou seja, a escravidão não ia acabar de uma hora para outra, iria acabar de leve, de pouquinho, certo? Para quê? Então tem um pretexto, para quê? Para não quebrar os fazendeiros, para não deixar os cafeicultores na mão, para não deixar as minas na mão, para você ver, né? Tudo tem uma influência por trás. Continuando então no assunto, nós vamos ver na página 208, vemos o tópico as leis e a realidade. Vamos ver aqui então duas leis bem importantes naquela época para poder chegar até o fim da escravidão, até a abolição, certo? Vemos aqui então a primeira lei, que é a lei do ventre livre, que era para amenizar um pouco as pressões estrangeiras. Como seria essa lei do ventre livre? Toda criança, certo, filha de escravos, quando nascesse, seria livre. Só que até os 8 anos de idade, a criança ainda deveria ficar sob a autoridade do senhor, tá? E depois ele escolhesse se ele queria ficar com o senhor ou se ele queria ser livre.
tá? Era mais ou menos isso. Então, temos a outra lei, que é a lei do sexagenário. O que seria essa lei do sexagenário? Seria o seguinte: todo escravo que chegasse aos 60 anos de idade, ele ganhava a carta de alforria, que é a liberdade. Ganhava uma carta lá dizendo que era liberdade. É tipo a aposentadoria dele, era aposentado. Todo escravo, quando chegava aos 60 anos de idade, era livre. Mas muito difícil uma pessoa chegar, um escravo principalmente, chegar a 60 anos de idade. Porque muitos escravos lá só vivia até os 30, 28, 30, 35 anos, porque era muito pesado trabalhar escravo. Né? Escravo, você tem noção. Para você ver como as coisas eram. Tá? E, finalmente, nós vamos ver na página 210 a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, que seria o quê? Pressionados pelas campanhas abolicionistas, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel e seus conselheiros aprovaram a Lei Áurea, que declarou extinta a escravidão no Brasil. A lei libertou cerca de 720 mil escravos, perto de 5% da população brasileira, composta na época por 15 milhões de pessoas. A medida foi comemorada por todo o país com festas, missas, campais, comícios e renúncias de um grande número de pessoas, que reunia um grande número de pessoas. Só que mais abaixo não foi tudo flores, tá? Não foi só alegria, não foi tudo isso. Aqui ele vai explicar o seguinte, para me resumir para vocês, que quando os escravos saíram, foram libertos, eles não arrumaram emprego, não ficaram felizes para sempre, não. Eles iam trabalhar onde? Como eles iam ganhar dinheiro? Como eles iam sobreviver? Tá? Como eles iam sobreviver com o racismo à tona? Porque o racismo hoje contra o negro desenvolveu por causa da escravidão. Que o escravo era visto como uma pessoa, não era visto nem como uma pessoa, era visto como um bicho. Para vocês terem noção. Então como é que eles iam se juntar na sociedade? Como é que eles livre, mas como é que eles iam se misturar? Não iam. Foi aí que eles foram se afastando da sociedade. Foram construindo vilas, favelas, como as favelas que existem hoje, lugares afastados da sociedade, porque eles não conseguiriam se misturar por causa do racismo naquela época e tudo mais. Então essa vida difícil foi complicada. E até hoje vocês veem movimentos para tentar acabar com esse racismo, tentar juntar as pessoas, tentar deixar as pessoas iguais. Tá bom, pessoal? Vocês podem ver até a página 211 e também na página 212 e 213 tem um livro que é sobre a política de cotas, cotas raciais, tá? Vocês podem ler também se quiserem. Já na próxima aula, nós vamos ver sobre os imigrantes, as pessoas que vieram dos outros países para cá, imigrantes procurando emprego e tudo mais. Bom, pessoal, então por hoje é só, ficamos por aqui. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem assistir a aula novamente ou falar comigo no WhatsApp. Tranquilo? Então, pessoal, até a próxima aula. Valeu!